O despertar de Diogo. Um milionário ficou atônito durante o jantar de Natal, quando viu a sua ex-namorada com trigêmeos na casa da sua mãe. Diogo sentou-se num banco de madeira à sombra de uma árvore imensa no Parque Eduardo VII, em Lisboa. Observou as crianças a correr e a brincar, com os seus rostos resplandecentes de inocência e alegria, enquanto os pais as seguiam com olhares de orgulho e afeto. A cena tocou algo profundo em si. Apesar de ter tudo o que sempre sonhara, carros de luxo, uma mansão impressionante, não conseguia afastar a persistente sensação de solidão. As palavras da sua mãe ecoaram na sua mente. A vida não se mede pelo que possuis, mas pelas conexões que constróis. Enquanto observava um menino a tentar atirar uma bola a um cesto, perguntou-se se tinha perdido demasiado tempo a perseguir metas materiais. Desde muito jovem, Diogo tinha sido ambicioso. Crescendo numa casa modesta, tinha jurado mudar o seu destino. Com trabalho árduo e determinação, construiu um império. Mas, à medida que subia na escada do sucesso, deixou para trás coisas que agora lhe pareciam vitais. Uma dessas coisas era a Leonor. Quando um grupo de crianças passou a correr por si, as suas gargalhadas transportaram-no no tempo. Lembrou-se de como Leonor se ria das suas piadas, mesmo das mais parvas. A sua relação tinha sido uma rara mistura de confiança e amor genuíno, algo que nunca mais tinha sentido. Com os anos, o seu foco implacável no trabalho e a sua incapacidade de lhe dar prioridade tinham-na afastado. Leonor tinha sido clara sobre o que precisava, mas ele arranjava sempre uma desculpa para atrasar o tempo que passavam juntos. Um dia, ela simplesmente se foi. Diogo disse a si mesmo que era o melhor. Acreditava que a sua carreira e as suas conquistas superariam qualquer perda pessoal. Mas agora, sentado naquele parque e a ver os pais a apreciar momentos simples com os seus filhos, deu-se conta de quão errado tinha estado. Pegando no seu telemóvel, navegou pela sua agenda. Estava cheia de reuniões, chamadas e compromissos intermináveis, mas nada disso lhe trazia uma verdadeira sensação de satisfação. Guardou o telemóvel no bolso e olhou à sua volta mais uma vez. Uma menina pequena tropeçou e caiu perto de si. Diogo inclinou-se para a ajudar, mas antes que pudesse, a mãe dela correu, levantou-a e consolou-a com ternura. A cena provocou-lhe uma pontada no peito. Perguntou-se como seria ter uma família própria, partilhar momentos como aquele, mas rapidamente afastou o pensamento, convencendo-se de que não era para si. Tinha passado demasiado tempo sozinho, e a sua vida era demasiado rigidamente estruturada para acomodar o caos da vida familiar. Um homem mais velho que caminhava pelo parque com o seu cão parou brevemente para o cumprimentar. Embora surpreendido pelo gesto, Diogo respondeu com um leve sorriso. Não estava acostumado à espontaneidade das pessoas. A breve interação fê-lo refletir sobre o quanto se tinha isolado na sua bolha de luxo e trabalho. O sol estava a pôr-se no horizonte, pintando o céu com tons quentes de laranja e rosa. A sua luz brilhava sobre o lago próximo, onde as crianças atiravam migalhas aos patos. Diogo levantou-se do banco, sentindo que tinha ficado ali o tempo suficiente. Embora a atmosfera do parque lhe tivesse dado um momento para pensar, também lhe lembrou o que tinha perdido. Com as mãos nos bolsos e o olhar distante, dirigiu-se lentamente para a saída. Ao passar por um vendedor de balões, parou, considerando brevemente comprar um, sem nenhuma razão em particular. No final, continuou a andar. Os seus pensamentos estavam divididos entre a pessoa em que se tinha esforçado tanto por se tornar e o homem que sentia que realmente era
um prisioneiro das suas próprias escolhas. Quando chegou ao seu carro, hesitou antes de abrir a porta. Viu um vislumbre do seu reflexo na janela do carro. Parecia impecável, um fato feito à medida, um relógio de edição limitada e sapatos a brilhar como se fossem novos, mas por trás daquela aparência perfeita sentia-se esgotado. Entrou no carro e ligou o motor, deixando o seu suave zumbido quebrar o silêncio. No caminho para a sua mansão, as imagens do parque persistiram na sua mente. Considerou ligar à sua mãe, algo que raramente fazia. Ela sempre foi o seu maior apoio, mesmo quando não concordava com as suas decisões. Ao parar num semáforo vermelho, pegou no telemóvel e marcou o seu número. «Diogo, que surpresa!» respondeu ela com carinho. A voz dela imediatamente o tranquilizou. «Olá, mãe, só queria ouvir a tua voz. Como estás?» perguntou, sem ter a certeza do que tinha provocado a chamada. «Estou bem, como sempre. Mas a verdadeira pergunta é, como estás tu? Soas diferente?» Diogo hesitou antes de responder. «Não sei. Apenas sinto que me falta algo. Estou cansado, suponho.» A sua mãe ficou em silêncio por um momento antes de oferecer a sua sabedoria. «Talvez o que te falta não esteja no teu trabalho ou nas coisas que possuis. Talvez seja a hora de pensares no que realmente importa.» As suas palavras ficaram com ele quando terminaram a chamada. Quando chegou à casa, deixou cair as chaves e o telemóvel na mesa de entrada e dirigiu-se para a sala. As luzes automáticas iluminaram um espaço que mostrava o seu sucesso, mas que parecia desprovido de vida. Sentou-se no sofá, a olhar para as luzes da cidade através das enormes janelas. As palavras da sua mãe ressoaram na sua mente. Sabia que ela tinha razão, mas não fazia ideia de por onde começar. Enquanto observava as luzes a piscar dos arranha-céus, tomou uma decisão silenciosa. Era hora de mudar. Embora não soubesse exatamente como, era claro que o primeiro passo era admitir que a sua vida precisava de algo mais do que apenas trabalho e sucesso. Diogo fechou os olhos, permitindo-se um raro momento de quietude. Pela primeira vez em anos, sentiu um fraco vislumbre de esperança, como se talvez houvesse algo mais significativo para si. Na manhã seguinte, Diogo acordou cedo, mas a inquietação da noite anterior persistia. Tinha passado horas a revirar-se, atormentado pelas palavras da sua mãe e pelas imagens do parque que lhe tinham ficado gravadas desde o dia anterior. A sua mansão, impecável e perfeitamente desenhada, sentia-se mais vazia do que nunca. O eco dos seus próprios passos, enquanto se dirigia para a cozinha, servia como um cru lembrete da sua solidão. Rapidamente preparou um café, sentou-se na ilha de mármore e olhou para o seu tablet, a navegar pela agenda do dia. Reuniões, chamadas, almoço com clientes importantes e outra noite que provavelmente terminaria com ele a chegar tarde à casa. A rotina que antes lhe dava um sentido de propósito agora parecia esmagadora e vazia. Com um suspiro, fechou o tablet, deixando o seu café a meio. Enquanto se dirigia para o seu escritório, a sua mente desviou-se para o passado. Pensou em tempos mais simples, antes que o sucesso tivesse consumido cada canto da sua existência. A sua infância tinha sido modesta, moldada pelo árduo trabalho da sua mãe e pela sua dedicação inabalável depois do falecimento do seu pai. Ela passava longas horas numa pequena loja do bairro, mas arranjava sempre tempo para o ouvir e encorajar os seus sonhos. Crescer sem uma figura paterna tinha-o impulsionado a tornar-se independente numa idade precoce. Decidido a evitar à sua mãe os sacrifícios que ela tinha feito, prometeu a si mesmo que alcançaria o sucesso a qualquer custo. Com essa resolução,
Estudou muito, trabalhou incansavelmente e finalmente construiu uma fortuna do nada. Mas, à medida que subia mais alto, deixou para trás as coisas e as pessoas que realmente importavam. Uma memória atormentava-o mais do que qualquer outra. Leonor. Ela tinha sido o único amor verdadeiro da sua vida, mas também a maior vítima da sua ambição. Tinham se conhecido numa conferência de negócios onde ela trabalhava como organizadora e a sua conexão foi imediata. Leonor tinha uma energia que quebrava a tensão da vida corporativa. A sua risada era contagiante e a sua simples perspectiva humana do mundo cativou-o. Nos primeiros anos da sua relação, Diogo sentiu-se diferente, mais leve. Leonor ajudou-o a ver para além das folhas de cálculo e dos prazos, ensinando-o a apreciar as pequenas coisas. Mas à medida que a sua empresa crescia, também cresciam as exigências do seu tempo e atenção. Os fins de semana juntos foram substituídos por viagens de negócios, e os jantares românticos deram lugar a reuniões intermináveis. Houve uma noite que ele nunca poderia esquecer. Leonor tinha planeado um jantar especial para celebrar o seu aniversário. A mesa estava posta com velas, e o aroma do seu prato favorito enchia a sala. Mas Diogo chegou tarde, demasiado consumido por uma chamada de trabalho urgente para se dar conta do que tinha perdido. Quando finalmente se sentou à mesa, a sua atenção ainda estava dividida entre o seu telemóvel e a pilha de papéis que tinha trazido consigo. «Diogo, podemos ter apenas uma noite para nós?» perguntou Leonor, com a voz uma mistura de frustração e tristeza. «Lamento, é apenas uma semana difícil. Prometo que te compenso em breve», respondeu ele sem sequer levantar o olhar do relatório que estava a rever. Esse acabou por ser um dos últimos jantares que partilharam juntos. Uns dias depois, Leonor fez as malas e partiu. Não houve luta nem cena dramática, apenas um bilhete breve que explicava que ela não podia ficar numa relação em que era sempre a última. Naquele momento, Diogo ignorou, convencido de que ela voltaria assim que entendesse as suas prioridades. Mas os dias transformaram-se em semanas, as semanas em anos, e Leonor nunca regressou. Agora sentado na secretária do seu escritório, rodeado de pilhas de contratos, perguntou-se como tinha deixado escapar alguém tão importante. O som do seu telemóvel tirou-o dos seus pensamentos. Era a Sofia, a sua assistente, a lembrá-lo de que tinha uma reunião dali a 1 hora. «Obrigado, Sofia, estarei lá», disse, mas não se moveu. Em vez disso, abriu uma gaveta da secretária e tirou uma caixa de madeira que tinha guardado durante anos. Lá dentro havia fotografias antigas, recordações de um tempo em que ainda acreditava que podia equilibrar o amor e a ambição. Uma foto mostrava-o a si e a Leonor na praia, descalços, a sorrir com a alegria despreocupada de viver o momento. Passou os dedos pelas bordas da foto, sentindo uma onda de nostalgia. Tinha passado tanto tempo a perseguir as suas metas que se tinha esquecido do que significava viver de verdade. Fechando a caixa, voltou a colocá-la na gaveta, mas os sentimentos que tinha despertado persistiram. Quando chegou à reunião, os seus colegas notaram que ele estava distraído. Embora tentasse concentrar-se na discussão, a sua mente continuava a voltar às memórias de Leonor e aos conselhos da sua mãe. Quando a reunião terminou, decidiu cancelar o resto das suas marcações do dia. Conduziu sem rumo pela cidade, deixando os seus pensamentos vaguear. Passou por lugares que outrora tiveram um significado para si, como o pequeno café onde ele e Leonor costumavam encontrar-se antes de a sua relação se desmoronar. Estacionou em frente à loja agora renovada, a olhar para a fachada familiar, a hesitar em entrar por medo de confrontar as memórias. Naquela noite, de volta à sua mansão, Diogo decidiu ligar à sua mãe. Embora falassem muitas vezes,
ele geralmente evitava os assuntos pessoais. Desta vez, no entanto, sentiu a necessidade da sua orientação. Filho, soas preocupado. O que tens em mente? Perguntou ela depois de alguns minutos de conversa casual. Mãe, estou cansado. Conquistei tudo o que sempre quis, mas ainda sinto que me falta algo. Ela fez uma pausa antes de responder. Diogo, talvez o que procuras não esteja nos negócios. Às vezes, tens de olhar para trás para entender o que deixaste para trás. As suas palavras atingiram-no com uma intensidade inesperada. Ele sabia que eram verdadeiras, mas também entendia que enfrentar o passado não seria simples. Ao desligar o telemóvel, tomou uma decisão que não tinha tido coragem de tomar em anos. Reconectar-se com algo mais do que apenas contratos e números. Diogo chegou à casa da sua mãe numa tarde tranquila. A casa, modesta, mas acolhedora, estava adornada com pequenas decorações de Natal. Luzes a piscar emolduravam a janela e uma coroa de flores secas pendia da porta principal. Ao sair do carro, captou o cheiro a pão acabado de cozer no ar, transportando-o instantaneamente para a sua infância. Embora raramente o dissesse em voz alta, visitar este lugar trazia-lhe sempre consolo. A sua mãe saudou-o com um sorriso caloroso, como se não tivesse passado tempo desde o último encontro. Usava um avental branco com leves manchas de farinha e o seu rosto irradiava alegria por ter o seu filho em casa. Que bom ver-te! Entra! Estava a fazer algo especial, disse ela, puxando-o para um abraço forte. Diogo retribuiu o abraço, um gesto raro em si, mas que se sentiu certo naquele momento. Caminharam juntos para a casa e a sua mãe levou-o para a cozinha, onde uma bandeja de bolachas arrefecia sobre a mesa. O espaço era acolhedor, cheio de pequenos toques que refletiam o seu amor pelo seu lar. Instalaram-se na sala, onde o suave estalar da lareira adicionava calor ao ambiente. Os olhos de Diogo pousaram nas fotografias nas paredes, instantâneos da sua infância, que lhe provocaram uma mistura de nostalgia e saudade. Uma foto em particular chamava-lhe sempre a atenção. Uma versão jovem de si mesmo a segurar um balão no parque, com a sua mãe ao lado. — Como tens estado, mãe? Perguntou, quebrando o silêncio. — Oh, estou bem, como sempre. O meu jardim está a prosperar este ano e os vizinhos têm sido muito amáveis. Mas fala-me de ti, filho. Como estás? Respondeu ela, servindo 2 chávenas de chá. Diogo fez uma pausa antes de responder, não querendo sobrecarregá-la com as suas preocupações. Tenho estado bem, só um pouco cansado. O trabalho ocupa-me a maior parte do tempo, mas já estou acostumado, disse com um leve sorriso. Ela deu-lhe um olhar de compreensão, mas não insistiu. Entendia o seu filho bem o suficiente para saber que ele nem sempre partilhava o que realmente sentia. Passaram a tarde a conversar sobre temas leves, como os seus planos de jardinagem e o que se passava no bairro. Diogo encontrou consolo na simplicidade da conversa, um contraste agudo com as reuniões tensas e as intermináveis obrigações da sua vida diária. No entanto, no fundo, a sua mãe sentia que havia algo mais na sua visita, algo de que ele não estava pronto para falar. À medida que a noite se aproximava, ela levantou-se do seu lugar e foi para a cozinha, regressando com uma caixa adornada com desenhos festivos de Natal. Entregou-a a Diogo. Isto é para ti, filho. É um lembrete de que, não importa o que aconteça, tens sempre um lugar aqui. Diogo abriu a caixa e descobriu uma coleção de bolachas, juntamente com um bilhete escrito à mão, escondido lá dentro. O bilhete dizia: a família será sempre o teu maior sucesso. Essas palavras simples, mas poderosas, ressoaram em si, provocando emoções que não tinha antecipado. Enquanto fechava cuidadosamente a caixa, a sua mãe aproveitou o momento para fazer uma sugestão. Quero que passes o Natal aqui este ano.
Há tanto tempo que não celebramos as festas juntos, e acho que te faria bem tirar uma pausa de tudo por um tempo. Diogo hesitou. Sabia que ela tinha razão, mas a ideia de passar o Natal ali também significava enfrentar sentimentos que tinha enterrado durante anos. Não tenho a certeza, mãe. Tenho muito que fazer no escritório, talvez para o ano. Ofereceu, na esperança de que fosse suficiente, mas ela não se deixou convencer facilmente. Diogo, tu dizes sempre isso. Entendo que o trabalho é importante para ti, mas a vida não espera. Se não arranjares tempo para o que realmente importa, um dia vais dar-te conta de que é demasiado tarde. As suas palavras atingiram-no com força. Ele sabia que ela tinha razão, mesmo que admiti-lo não fosse fácil. Depois de um momento de silêncio, exalou e assentiu. Está bem, mãe. Vou passar o Natal contigo. Ela sorriu, um olhar de triunfo a suavizar o seu rosto. Fico feliz por ouvir isso. Estou a planear algo especial este ano, e acho que será um Natal que não vais esquecer. Diogo não insistiu nos pormenores, mas o seu tom despertou a sua curiosidade. Ao anoitecer, despediu-se, prometendo regressar em breve. De regresso à casa, as suas palavras ficaram nos seus pensamentos. Ele sabia que a sua mãe sempre tinha sido o seu maior apoio, mesmo durante os momentos em que ele estava demasiado preocupado para o notar. Agora, com o convite dela para passarem o Natal juntos, sentiu uma mistura de ansiedade e antecipação. Quando chegou à casa, colocou a caixa de bolachas na bancada da cozinha e olhou fixamente para ela por uns momentos. As palavras do bilhete ressoaram na sua mente, um lembrete de que, apesar de ter alcançado todos os seus sonhos, ainda faltava algo. Afundou-se no sofá da sala, a contemplar as luzes da cidade fora da janela. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que poderia haver uma oportunidade de se reconectar com o que realmente importava. Embora não estivesse certo do que o Natal com a sua mãe traria, sentiu que era um passo na direção certa. Fechou os olhos, permitindo que o esgotamento do dia se dissipasse, mas as palavras da sua mãe continuaram a ressoar. A família será sempre o teu maior sucesso. Leonor acordou cedo, como todos os dias, com o som estridente do seu despertador, que não deixava lugar para ficar na cama. A luz da manhã filtrava-se através das cortinas gastas do seu pequeno apartamento, iluminando um quarto simples, mas arrumado. As vozes alegres das suas filhas ecoavam do quarto contíguo, enchendo o espaço com risinhos e gritos brincalhões enquanto se preparavam para o dia. Levantou-se da cama, vestiu um casaco por cima do pijama e dirigiu-se diretamente para a cozinha para preparar o pequeno almoço. O rico aroma a café encheu a sala enquanto ela preparava um prato de torradas para as meninas. Elas estavam cheias de energia, a correr à volta da mesa enquanto esperavam ansiosamente pela sua comida. Mãe, podemos ir ao parque depois da escola hoje? Perguntou uma delas, o seu sorriso a iluminar toda a cozinha. Leonor sorriu enquanto se servia uma chávena de café. Se terminarem o trabalho de casa a tempo, podemos ir, respondeu, acariciando suavemente a cabeça de uma delas antes de se sentar. Enquanto as trigêmeas tomavam o pequeno almoço, Leonor encontrou-se a refletir sobre o quanto a sua vida tinha mudado ao longo dos anos. As coisas tinham dado uma volta dramática desde que ela decidiu deixar o Diogo. Embora o tivesse amado profundamente, sabia que ficar significava continuar a sentir-se invisível, uma sombra por trás da sua implacável ambição. Tinha tentado falar com ele inúmeras vezes, mas ele parecia sempre demasiado ocupado para a ouvir. Os jantares tinham se tornado assuntos solitários, as conversas monólogos de trabalho e o amor que uma vez partilharam tinha se desvanecido lentamente. Quando descobriu que estava grávida, sentiu-se esmagada pela incerteza.
A ideia de criar as filhas sozinha era aterrorizante, mas ficar e suportar a indiferença de Diogo parecia ainda pior. De coração partido, deixou um bilhete a Diogo a explicar a sua decisão e partiu antes que pudesse mudar de ideias. Encontrou um lugar modesto para reconstruir a sua vida, longe do luxo e do sucesso que tinham partilhado. Ao longo dos anos, trabalhou incansavelmente para sustentar as filhas, enfrentando os desafios de ser mãe solteira, mas mantendo-se determinada a dar-lhes uma vida melhor. Naquela manhã, enquanto caminhava para o trabalho depois de deixar as meninas na escola, Leonor pensou nos sacrifícios que tinha feito e nos segredos que tinha guardado. Nunca tinha contado a Diogo sobre as filhas, não porque quisesse escondê-las, mas porque temia que ele não estivesse pronto para a responsabilidade. Durante anos, disse a si mesma que tinha tomado a decisão correta, embora o peso dessa decisão a atormentasse muitas vezes. O seu trabalho numa pequena boutique local não era glamouroso, mas proporcionava-lhe a estabilidade de que precisava para cuidar das suas meninas. Os seus dias passavam a ajudar os clientes, a organizar o inventário e a sonhar com um futuro mais brilhante para a sua família. Apesar das dificuldades, encontrava alegria nos pequenos momentos. Os abraços das suas filhas no final do dia, as suas risadas enquanto brincavam juntas e os raros e pacíficos momentos em que podia sentar-se a ler um livro. Uma tarde, quando o seu turno na loja estava a terminar, recebeu uma chamada da mãe de Diogo. Embora tivessem perdido o contato depois de Leonor partir, sempre tinham mantido uma relação respeitosa. Ouvir a sua voz provocou uma mistura de surpresa e nervosismo em Leonor. Leonor, eu sei que esta chamada é inesperada, mas preciso de falar contigo, disse a mulher com um tom que era ao mesmo tempo amável e firme. Claro, senhora. Está tudo bem? Perguntou Leonor, sem saber o que esperar. Quero convidar-te para o meu jantar de Natal este ano. Sei que tu e o Diogo não estão em contato, mas acho que é hora de curar algumas feridas. Leonor fez uma pausa, dedicando um momento a processar o convite. A ideia de enfrentar Diogo depois de tantos anos encheu-a de uma mistura de ansiedade e curiosidade. Não tenho a certeza se é uma boa ideia. Aconteceu tanta coisa. Começou, mas a mãe de Diogo interrompeu-a suavemente. Entendo, Leonor, mas quero que penses nisso. Acho que pode ser um momento importante para todos. Depois de a chamada terminar, Leonor sentou-se em silêncio, a refletir sobre o convite. Sabia que enfrentar Diogo seria um desafio, mas no fundo, sentia que poderia ser o momento de confrontar o passado que tinha estado a evitar durante tanto tempo. Naquela noite, enquanto jantava com as suas filhas, observou os seus rostos inocentes e alegres. Perguntou-se como seriam as suas vidas se tivessem a oportunidade de conhecer o seu pai, se pudessem construir uma conexão com ele. Embora a assustasse a reação de Diogo ao saber da verdade, deu-se conta de que não podia mantê-lo escondido para sempre. Nos dias seguintes, Leonor encontrou-se a pensar cada vez mais no convite. Ressurgiram as memórias dos momentos felizes que partilhou com Diogo. As suas risadas e o seu amor, antes que o trabalho e a ambição os separassem. Também se lembrou da angústia da sua partida, da incerteza de criar as filhas sozinha e das noites passadas a questionar se tinha tomado as decisões corretas. Depois de uma grande autoanálise, finalmente decidiu aceitar o convite. Enfrentar Diogo não seria fácil, mas sabia que não podia continuar a carregar com o peso do seu segredo. Na manhã de Natal, Leonor acordou cedo para se preparar. Ajudou as suas filhas a vestirem-se com seus melhores fatos, explicando-lhes que iam conhecer alguém especial. Embora não lhes tenha dado todos os detalhes, queria que estivessem prontas para o que se aproximava. Enquanto se olhava ao espelho, viu uma mistura de nervosismo e resolução.
Sabia que a noite mudaria as suas vidas para sempre, mas confiava que estava a tomar a decisão correta. Ao ver as suas filhas a brincar na sala, sorriu. Não importava o que acontecesse, estava decidida a enfrentá-lo por elas. Quando chegou a hora de partir, pegou na mão de cada uma das suas filhas e saiu do apartamento. O ar fresco da tarde envolveu-as enquanto caminhavam para o carro que as levaria à casa da mãe de Diogo. A cada passo que se aproximavam, Leonor não podia evitar a sensação de que a sua vida estava prestes a dar uma volta inesperada. A casa da mãe de Diogo brilhava com luzes de Natal suaves e a piscar, criando uma atmosfera calorosa e festiva. O cheiro à comida acabada de cozinhar flutuava no ar, misturando-se com o suave som de canções de Natal que tocavam ao fundo. Leonor chegou com as suas filhas, que olharam com espanto para as decorações brilhantes e o resplendor mágico das luzes. Ela respirou fundo antes de tocar a porta, a tentar acalmar os nervos que se tinham acumulado durante dias. A mãe de Diogo abriu a porta com um sorriso largo, o seu rosto a iluminar-se com um carinho genuíno ao vê-las. Inclinou-se para abraçar Leonor e depois agachou-se para cumprimentar as meninas, que responderam timidamente, mas com curiosidade. "Bem-vindas, entrem! O jantar está pronto", disse com entusiasmo, fazendo-as entrar. Leonor olhou à sua volta, notando os pormenores familiares de que se lembrava das poucas vezes que tinha visitado. As fotos ainda adornavam as paredes, e uma grande árvore de Natal perfeitamente decorada erguia-se como a peça central da sala. Embora tentasse manter-se calma, a sua mente corria, a imaginar o momento em que veria Diogo. As meninas, entusiasmadas pela atmosfera festiva, começaram a explorar a sala, a examinar cada pormenor. A mãe de Diogo mostrou-lhes a árvore e até lhes permitiu pendurar mais alguns enfeites, o que as fez sorrir. Leonor observou-as, sentindo uma mistura de orgulho e inquietação. Sabia que o que estava prestes a acontecer mudaria as suas vidas para sempre. Entretanto, Diogo chegou a casa uns minutos depois. Estacionou na entrada e sentou-se no carro por um momento, a olhar para as luzes que piscavam na varanda. Tinha aceite o convite da sua mãe, mas algo na noite parecia diferente. Durante os últimos dias, ela tinha insistido que aquele Natal seria especial, embora não tivesse partilhado muitos pormenores. Finalmente, desligou o motor, saiu do carro e ajustou o casaco antes de se dirigir à porta. Ao entrar, foi recebido com um abraço caloroso da sua mãe e o familiar aroma do jantar de Natal que flutuava na casa. Sorriu ao cumprimentá-la, mas a sua mente estava dividida entre o presente e as memórias que aquele lar lhe evocava. Dirigiu-se para a sala, à espera de encontrar os outros convidados, mas parou abruptamente ao entrar. À sua frente estava Leonor. O seu coração pareceu dar um salto ao vê-la depois de todos aqueles anos. Ela estava de pé perto da árvore, a sua expressão uma mistura de surpresa e nervosismo. À sua volta, 3 meninas pequenas brincavam com os enfeites da árvore. Diogo sentiu como se o ar tivesse fugido da sala enquanto tentava processar o que estava a ver. Leonor sussurrou o seu nome quase sem fôlego, incapaz de afastar os olhos dele. Embora tivesse antecipado este momento, não conseguiu evitar o nó que se formou na sua garganta. Deu um passo em direção a ele, a tentar manter a compostura. "Olá, Diogo", disse suavemente, com a voz firme apesar do ligeiro tremor nas suas mãos. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelas meninas, que se viraram para olhar para o homem que acabava de chegar. Os seus olhos brilhantes e idênticos brilhavam de curiosidade. Diogo não conseguia parar de as olhar, reparando no cabelo escuro e nos traços que lhe pareciam inquietantemente familiares. "Quem são elas?", perguntou finalmente, embora no fundo já suspeitasse da resposta. Leonor respirou fundo antes de responder, sabendo que não podia evitar a pergunta.
São as nossas filhas, disse com a voz firme, mas carregada de emoção. O peso das suas palavras atingiu-o de imediato. Diogo sentiu como se o chão sob os seus pés estivesse a mover-se. Olhou para Leonor, à espera de algum sinal de que tudo era um mal-entendido. Mas a honestidade na sua expressão não deixou lugar a dúvidas. Como pudeste não me dizer? Perguntou, com a voz a tremer sob o peso da comoção, da confusão e da raiva. Leonor sustentou o seu olhar, embora a mágoa nos seus olhos fosse inconfundível. Foi uma decisão que tomei na altura. Pensei que era o melhor para elas e para ti. Não estavas pronto para ser pai, Diogo. Eu também não estava pronta para enfrentar isso sozinha. Mas fiz o que achei que era correto. Diogo passou a mão pelo cabelo a tentar processar tudo o que acabava de ouvir. As meninas observavam-no com curiosidade, sem estarem cientes da tensão que enchia a sala. Uma delas, a mais ousada do grupo, aproximou-se dele lentamente, a segurar um pequeno enfeite de Natal nas suas diminutas mãos. Tu és o nosso pai? Perguntou inocentemente, a voz a quebrar o silêncio. A pergunta apanhou-o de surpresa, mas também o obrigou a focar-se no que realmente importava. Olhou para a menina, depois para Leonor, que assentiu suavemente, dando-lhe permissão para dar um passo em frente. Diogo agachou-se ao seu nível, olhando-a diretamente nos olhos. Sim, disse finalmente. A sua voz suavizou-se. Acho que sim. As suas palavras vieram com uma sensação de carinho que não tinha esperado. A menina sorriu e entregou-lhe o enfeite. As outras duas, encorajadas pela interação, também se aproximaram dele, rodeando-o com uma tranquila curiosidade. Naquele momento, Diogo sentiu que algo mudava no mais profundo de si. Embora a situação fosse esmagadora, também era inegavelmente bonita. Leonor ficou a uma distância, com lágrimas nos olhos. Tinha temido este momento durante tanto tempo, mas ver Diogo com as meninas despertou uma esperança que não tinha sentido em anos. Nesse preciso momento, a mãe de Diogo entrou na sala, quebrando a tensão com a sua habitual gentileza. Parece que estão a começar a conhecer-se, disse com a voz brilhante. Que tal se nos sentássemos todos para jantar? Apontou para a mesa da sala de jantar que tinha preparado com tanto cuidado. Todos se dirigiram para a sala de jantar, onde a atmosfera se tornou notavelmente mais leve. Embora ainda houvesse muito a abordar, tinha-se dado o primeiro passo. Durante o jantar, Diogo ouviu atentamente enquanto as meninas partilhavam os seus interesses e sonhos. Começou a fazer-lhes perguntas, a tentar entender quem elas eram e que papel poderia desempenhar nas suas vidas. Leonor, embora ainda nervosa, começou a sentir que talvez aceitar o convite tivesse sido a decisão correta. Pela primeira vez em anos, viu a possibilidade de um futuro mais brilhante, não apenas para as filhas, mas também para ela e Diogo. Ambos entenderam que o caminho pela frente não seria fácil, mas estavam dispostos a tentar. Mais tarde naquela noite, depois do jantar que mudou as suas vidas, Diogo não conseguiu dormir. A sua mente estava inundada de perguntas, memórias e emoções que tinha enterrado durante anos. Saber que era o pai de 3 meninas tinha-o deixado sem fôlego. Mas também tinha despertado algo em si, algo que já não podia ignorar. Queria saber mais, entender o que tinha acontecido e, mais importante, por que razão Leonor o tinha mantido na escuridão durante tanto tempo. Na manhã seguinte, quando a luz do sol começou a aquecer a casa da sua mãe, Diogo viu Leonor no pequeno quintal. Ela estava sentada num banco de madeira, a olhar para as meninas a brincar na relva. As suas risadas e sorrisos despreocupados contrastavam fortemente com a sua expressão séria, perdida nos seus pensamentos. Ele aproximou-se em silêncio, não querendo intrometer-se, mas Leonor notou-o e deu-lhe um leve sorriso.
Diogo sentou-se ao lado dela. O silêncio prolongou-se brevemente antes de ele o quebrar. Leonor, temos de falar. Há demasiadas coisas que eu simplesmente não entendo, disse, o seu tom uma mistura de urgência e contenção. Ela assentiu, sabendo que esta conversa era inevitável. Era hora de confrontar a verdade, embora reviver essas memórias certamente fosse doloroso. Devo-te uma explicação, Diogo, disse Leonor, respirando fundo enquanto organizava os seus pensamentos. Começou a relatar como, nos últimos meses da sua relação, se tinha sentido cada vez mais invisível na sua vida. Diogo sempre tinha estado ocupado, focado na sua carreira, consumido pelas suas metas. Embora tivesse tentado falar com ele muitas vezes, ele nunca parecia ouvi-la de verdade. Quando descobri que estava grávida, assustei-me. Assustada com a tua reação. Assustada por não querer que assumisses a responsabilidade. Mas mais do que tudo, tinha medo que as meninas crescessem a sentir que não te importavam. Tal como eu me senti durante esses últimos meses, admitiu, com a voz a tremer. Diogo baixou o olhar, as suas palavras a baterem numa corda dolorosa. Agora ele podia ver quão absorto tinha estado no seu próprio mundo, perdendo os sinais de que Leonor se estava a afastar. Mas por que não me disseste depois? Por que não me deste a oportunidade de estar lá para elas? Perguntou, a tentar conter a sua frustração, embora a sua voz o traísse um pouco. Leonor suspirou e apanhou uma folha caída da árvore próxima, dando-lhe a volta nas suas mãos. Tentei ligar-te uma vez, meses depois de ter partido, começou, o seu tom tingido de tristeza. Mas quando o fiz, ouvi o som de uma reunião no fundo. Estavas a falar de um novo projeto e soavas tão feliz, tão concentrado. Eu não consegui. Pensei que era melhor deixar-te continuar a viver a tua vida sem esse fardo. As suas palavras atingiram Diogo como um martelo. Ele deu-se conta, então, do quanto as suas decisões tinham afetado não só Leonor, mas as filhas que ele não sabia que existiam. Nunca foste um fardo para mim, Leonor, nem tu nem as meninas. Lamento muito se alguma vez te fiz sentir assim, disse, com a voz pesada de sinceridade. Leonor olhou para ele, surpreendida pela pura vulnerabilidade no seu tom. Tinha esperado raiva ou ressentimento, mas em vez disso encontrou um arrependimento genuíno. Foi difícil, Diogo já admitiu. Criá-las sozinha, trabalhar para nos sustentar, garantir que nunca lhes faltasse nada. Mas no fim valeu a pena. Elas são o meu maior orgulho, e eu faria tudo de novo se fosse preciso. Diogo respondeu com uma mistura de determinação e ternura. Observou as meninas enquanto corriam pelo quintal, as suas risadas a encherem o ar. Nas suas caras via fragmentos de si e de Leonor, uma mistura que o fascinava e o esmagava. Quero ser parte das vossas vidas, ser o vosso pai, embora saiba que não posso recuperar o tempo perdido, disse finalmente, quebrando o silêncio. Leonor olhou para ele de novo, desta vez com um leve sorriso, como se estivesse pronta para lhe dar uma oportunidade. Isso depende de ti, Diogo. As meninas são maravilhosas, mas precisam de mais do que palavras. Precisam de ação, de compromisso. Se realmente queres estar lá para elas, terás de o demonstrar. Ele assentiu, aceitando o desafio. Sabia que não seria fácil, mas pela primeira vez em anos, sentiu-se pronto para tentar. Tinha encontrado um propósito que ia para além da sua carreira ou das suas conquistas pessoais. Passaram o resto do dia na casa, a falar dos anos que tinham passado separados. Leonor partilhou histórias sobre as meninas, desde os seus primeiros passos até as suas personalidades únicas. Embora lhe doesse dar-se conta do quanto tinha perdido, Diogo guardou no coração cada pormenor. Naquela noite, depois de as meninas se terem deitado,
Leonor e Diogo sentaram-se na sala, cada um com uma chávena de chá. Falaram sobre o futuro, a pensar em formas de trabalharem juntos para dar às suas filhas a vida que elas mereciam. Embora houvesse feridas a curar e obstáculos a superar, ambos sabiam que aquele era o primeiro passo para algo melhor. Antes de ir para a cama, Diogo foi ver as suas filhas uma última vez. Estavam profundamente adormecidas no quarto que a sua mãe tinha preparado com tanto carinho para elas. Em silêncio, jurou que faria tudo o que estivesse ao seu alcance para estar presente nas suas vidas, para ser o pai de que elas precisavam e mereciam. Enquanto a casa se envolvia na quietude, Leonor também refletiu sobre o dia. Embora as dúvidas e os medos persistissem, sentiu que talvez tivesse tomado a decisão certa ao aceitar o convite da mãe de Diogo. Pela primeira vez em anos, viu a possibilidade de um futuro em que não teria de carregar tudo sozinha. O relógio deu a meia-noite quando ambos finalmente foram para a cama. O caminho pela frente era incerto, mas partilhavam uma coisa: a esperança. A esperança de que, juntos, pudessem criar uma nova história para suas filhas. E para eles próprios. Na manhã seguinte, Diogo acordou cedo, decidido a começar a fazer as coisas bem. Tinha passado a noite a refletir sobre as palavras de Leonor e tudo o que tinha aprendido sobre as suas filhas em tão pouco tempo. Sabia que não seria fácil recuperar o tempo perdido, mas estava disposto a fazer o que fosse necessário para ganhar um lugar nas suas vidas. Depois do pequeno almoço com a sua mãe, Diogo dirigiu-se a uma loja de brinquedos próxima. Queria surpreender as meninas com algo especial, um gesto pequeno, mas significativo para mostrar o seu compromisso de se ligar a elas. Caminhou pelos corredores, a olhar para bonecas, jogos de tabuleiro e animais de peluche, a tentar imaginar o que as meninas gostariam mais. Finalmente, decidiu-se por um kit de arte com tintas e um jogo de construção que lhe trouxe memórias da sua própria infância. Quando regressou à casa, as meninas já estavam acordadas, sentadas no sofá a ver desenhos animados. Enquanto entrava com os sacos, os seus olhos iluminaram-se de curiosidade. Diogo aproximou-se delas e ajoelhou-se, a mostrar os presentes. Pensei que podíamos fazer algo divertido juntos mais tarde. O que acham? Perguntou, a tentar não soar demasiado nervoso. As três meninas olharam umas para as outras, claramente entusiasmadas, mas um pouco tímidas. Finalmente, uma delas, a mais ousada, avançou e agarrou o kit de arte. "Podemos pintar agora?" perguntou com um sorriso que instantaneamente tranquilizou Diogo. Passaram a hora seguinte na mesa da sala de jantar, a desenhar e a pintar juntos. Embora Diogo não fosse exatamente talentoso com um pincel, as meninas riam-se das suas tentativas desajeitadas, o que ajudou a quebrar o gelo. Leonor observava da cozinha, comovida com o grande esforço que Diogo estava a fazer para se ligar às filhas. Mais tarde, decidiu levá-las a um parque próximo. Levaram uma bola e o jogo de construção, passando a tarde a brincar sob o sol quente. As meninas corriam, riam e competiam entre si enquanto Diogo as seguia, espantado com a sua energia e criatividade. Pela primeira vez em anos, sentiu que se estava a formar um vínculo genuíno e não pôde evitar perguntar-se como tinha passado tanto tempo sem experimentar algo assim. De regresso à casa, enquanto as meninas descansavam na sala, Leonor aproveitou a oportunidade para falar com Diogo. "Fizeste um ótimo trabalho hoje. Elas estão a acostumar-se a ti mais depressa do que eu esperava", disse, sentando-se ao seu lado no sofá.
Quero que me vejam como alguém em quem podem confiar, alguém que estará sempre lá para elas, respondeu Diogo com a voz firme de determinação. Sei que vai levar tempo, mas estou pronto para trabalhar nisso. Leonor assentiu, sentindo-se aliviada por ver o quão a sério ele estava a levar a situação. Ainda assim sabia que o caminho pela frente não seria fácil. Elas estão a dar-te uma oportunidade, mas vão precisar de mais do que isso. A consistência é o que importa. Não é suficiente apareceres por uns dias. Precisam de saber que és uma presença estável nas suas vidas, disse olhando-o nos olhos. Entendo, Leonor, não vou a lado nenhum. Isto é apenas o começo, respondeu com uma sinceridade que ela não pôde ignorar. Naquela noite, Diogo decidiu ficar na casa da sua mãe para poder passar mais tempo com as meninas. Durante o jantar, ouviu atentamente enquanto elas falavam sobre as suas aulas, amigos e livros favoritos. Ficou surpreendido com o quão brilhantes e perspicazes eram, e apesar de as estar a conhecer há pouco tempo, não pôde evitar sentir uma sensação de orgulho. Depois de as meninas irem para a cama, Diogo e Leonor sentaram-se na sala novamente. Desta vez, a sua conversa desviou-se para o futuro. Tenho estado a pensar em como podemos fazer isto funcionar, disse Diogo. Quero que se mudem para a minha casa, as três. Não quero sentir que estou apenas a entrar e a sair das vossas vidas. Preciso que saibam que estou aqui para ficar, disse com a voz firme, mas cheia de esperança. Leonor olhou para ele surpreendida. A ideia de se mudarem juntos não lhe tinha passado pela cabeça, pelo menos não tão depressa. Diogo, aprecio o que tentas fazer, mas isto não é só sobre ti e o que tu queres. As meninas precisam de estabilidade e arrancar tudo de repente pode ser demais para elas, disse. Ele assentiu, entendendo a sua hesitação. Tens razão. Não quero apressar nada, mas quero que saibas a minha intenção. Quero que sejamos uma família, independentemente do tempo que demore a acontecer. Leonor olhou para ele por um momento à procura de sinceridade no seu rosto. Embora ainda tivesse dúvidas, decidiu dar-lhe o benefício da dúvida. Vamos levar um dia de cada vez. Se estiveres realmente empenhado, vamos ver isso com o tempo. Nos dias seguintes, Diogo trabalhou arduamente para demonstrar a sua dedicação. Levou as meninas à escola, ajudou-as com os trabalhos de casa e juntou-se aos seus jogos. Embora ainda houvesse momentos desconfortáveis, as meninas gradualmente começaram a vê-lo como uma presença consistente nas suas vidas. Leonor não pôde deixar de notar as mudanças em Diogo. Não era o mesmo homem de quem se tinha afastado anos atrás. Este Diogo era mais ponderado, mais disposto a ouvir e a adaptar-se às necessidades dos outros. Uma tarde, enquanto estavam no parque, as meninas começaram a construir uma torre com blocos. Diogo juntou-se a elas, a rir quando os blocos se desmoronavam e a celebrar quando conseguiam construir algo estável. Naquele momento, Leonor deu-se conta de que talvez o tempo e a experiência tivessem transformado Diogo em alguém que realmente poderia ser um bom pai para suas filhas. Naquela noite, depois de as meninas se terem deitado, Leonor e Diogo tiveram outra conversa sincera. Sei que isto vai levar tempo, mas quero que saibas que estou disposta a tentar pelas nossas filhas e pelo que outrora tivemos, disse Leonor, com a voz cheia de esperança. Diogo pegou na mão dela e assentiu, sentindo pela primeira vez em anos que estava no caminho certo. Sabia que ainda havia um longo caminho a percorrer, mas estava decidido a reconquistar a confiança de Leonor e o amor das suas filhas. A redenção não seria fácil, mas Diogo estava pronto para o trabalho. Pela primeira vez, entendeu que o sucesso não era sobre contratos ou elogios,
mas sobre o amor e as conexões que podia construir com as pessoas que mais importavam. A manhã de Natal foi tranquila na casa da mãe de Diogo. A luz do sol filtrava-se suavemente através das janelas adornadas com grinaldas e o cheiro a chocolate quente enchia o ar. As meninas foram as primeiras a acordar, cheias de emoção por verem os presentes que as esperavam sob a árvore. O som das risadas ressoou por toda a casa, enquanto as meninas se apressavam para a sala, onde a imponente árvore de Natal estava adornada com luzes a piscar e enfeites brilhantes. Leonor, ainda meio a dormir, saiu do seu quarto para encontrar as meninas a procurarem entusiasmadas entre os pacotes lindamente embrulhados. Um sorriso desenhou-se no seu rosto enquanto observava a sua alegria. Entretanto, Diogo, que tinha decidido passar as festas na casa da sua mãe, já estava na cozinha a ajudar com o pequeno almoço. Usava um avental que lhe ficava desajeitadamente solto, algo que as meninas notaram de imediato, provocando-lhe piadas brincalhonas. Diogo aproximou-se de Leonor com uma chávena de café a fumegar e entregou-lhe. Ela aceitou com um suave sorriso, grata pelo gesto atencioso. Juntos ficaram de pé, a observar as meninas a abrirem os seus primeiros presentes, a saborear a calma do momento, uma raridade que nenhum dos dois dava por garantida. As horas voaram entre jogos, risadas e pequenos percalços na cozinha, enquanto todos colaboravam para preparar a comida de Natal. A mãe de Diogo supervisionava os preparativos com cuidado, certificando-se de que cada pormenor estava perfeito. Era evidente que desfrutava de ter a família reunida sob o mesmo teto, algo que não acontecia há anos. Quando finalmente se sentaram à mesa, a atmosfera estava cheia de calor e gratidão. A comida era simples, mas deliciosa, e as conversas fluíam facilmente enquanto todos partilhavam histórias e memórias. As meninas, tão enérgicas como sempre, falavam sem parar sobre os seus presentes e planos para mais tarde. Durante a refeição, Diogo pôs-se de pé, levantou o copo e dirigiu-se à sala com a voz embargada pela emoção. Quero agradecer a todos por me deixarem estar aqui hoje. Estas últimas semanas foram um presente que nunca esperei. Leonor, obrigado por me permitires entrar nas vossas vidas. E a vocês, pequenas, obrigado por me ensinarem o significado da verdadeira felicidade. A sala ficou em silêncio por um momento antes de as meninas irromperem em aplausos, radiantes de emoção. O olhar de Leonor suavizou-se ao olhar para Diogo, reconhecendo o esforço sincero que ele estava a fazer para ser parte das suas vidas. Depois do almoço, a família dirigiu-se para o quintal, onde as meninas jogaram um entusiasmado jogo da apanhada enquanto os adultos as observavam. Incapaz de resistir, Diogo juntou-se a elas, a perseguir a bola e a rir livremente de uma forma que Leonor não via há anos. À medida que o sol se punha no céu, as meninas regressaram à sala, onde a lareira emitia um brilho acolhedor. Aconchegaram-se juntas no sofá, debaixo de cobertores macios, enquanto Leonor lia uma história de Natal em voz alta. Diogo observava de uma cadeira próxima, cativado pelo vínculo que Leonor partilhava com as suas filhas. Era uma cena que nunca tinha imaginado para si mesmo, mas agora não conseguia imaginar deixá-la ir. Mais tarde, à noite, Diogo encontrou Leonor na cozinha enquanto ela terminava de lavar os últimos pratos. Ficou em silêncio por um momento antes de falar. Hoje foi um dos dias mais felizes da minha vida. Obrigado por me dares esta oportunidade, Leonor. Sei que não posso desfazer o passado, mas quero que saibas que estou totalmente empenhado no nosso futuro e no futuro das nossas filhas. Leonor olhou para ele com uma mistura de surpresa e emoção.
Nas últimas semanas, tinha visto um lado completamente diferente de Diogo, alguém disposto a trabalhar arduamente pelas pessoas que amava. Eu sei, Diogo, ainda há muito a reconstruir, mas acho que estamos no caminho certo, disse, colocando uma mão tranquilizadora no seu ombro. Nesse momento, as suas filhas, curiosas como sempre, irromperam na cozinha, a interromperem a conversa. Envolveram os seus pequenos braços à volta das pernas de Diogo, a pedirem-lhe que lhes contasse outra história antes de dormir. Ele não pôde dizer que não, e levou-as de volta para a sala, onde a família se reuniu à volta da lareira. A mãe de Diogo, sentada numa cadeira de balanço próxima, observava a cena com um sorriso de satisfação. Para ela, aquele Natal era mais do que apenas tradições festivas. Era a prova de como o amor e o perdão podiam transformar vidas. Antes de ir para a cama, as meninas insistiram em pendurar as suas meias de Natal na lareira, na esperança de que estivessem cheias de guloseimas de manhã. Diogo ajudou-as, certificando-se de que tudo estava perfeito. Enquanto as aconchegava, cada uma delas lhe deu um beijo na bochecha, um gesto que o comoveu profundamente. Naquela noite, enquanto o resto da casa dormia, Diogo ficou na sala, a olhar para a árvore de Natal e a refletir sobre o quanto a sua vida tinha mudado em tão pouco tempo. Deu-se conta de que tinha encontrado algo que o dinheiro nunca poderia comprar: uma família. Quando Leonor se deu conta de que ele não estava na cama, desceu as escadas e encontrou-o sentado no sofá. Em silêncio, juntou-se a ele, sentando-se ao seu lado antes de finalmente falar. Fizeste tanto nestas últimas semanas, Diogo. As meninas adoram-te e eu estou a começar a ver o homem por quem me apaixonei. As suas palavras apanharam-no de surpresa, mas sentiu-se grato. Nunca estive mais certo de nada na minha vida, respondeu com sinceridade. Quero estar aqui para ti, não só hoje, mas sempre. Uma lágrima rolou pela bochecha de Leonor enquanto ela assentia. Sabia que o caminho pela frente não seria fácil, mas estava disposta a tentar. Aquele Natal tinha trazido mais do que apenas presentes e celebrações. Tinha trazido uma oportunidade para começar de novo, para curar velhas feridas e construir um futuro juntos. Naquela noite, quando o relógio deu a meia-noite, Diogo e Leonor partilharam um abraço que simbolizava muito mais do que o final de um dia especial. Marcou o começo de um novo capítulo, uma vida que estavam prontos para enfrentar juntos como uma família.